Seu Abel Ferreira, vou dar um conselho para você e para todos os palmeirenses. Fique esperto com o VAR. Olha lá. Fique esperto com a arbitragem vai tirar o Palmeiras da Copa do Brasil e da Libertadores. Não vai ser o Flamengo e nem o Botafogo. Vocês vão ver só. Aí depois vocês me falam dos 4 jogos. Vocês vão ver os 4 jogos entre Flamengo e Botafogo. O que a arbitragem, o que o VAR vai fazer com o seu time, Abel Ferreira. Acaba de acontecer esse lance aqui, né, no Allianz Parque. Vocês sabem que eu rasgo o verbo aqui, eu falo sem clubismo mesmo, não tem rabo preso com ninguém, tá? Mas anular um gol por conta disso é um crime pro futebol, cara. É um crime pro futebol, independente se é a favor do Palmeiras, se é contra o Flamengo, o que é. É um crime para o futebol. Aí o Daronco levanta o braço no meio do campo e fala, decisão factual. Aonde é factual isso? Aonde? Cara, na minha humilde opinião, mesma linha isso, tá? Na minha humilde opinião, mesma linha. Isso deveria ser gol validado. Não deveria anular esse tipo de gol. Mas essa é a arbitragem brasileira, essa lambança, essa coisa ridícula. Eles não sabem usar uma ferramenta. Olha aqui, o ângulo não favorece. As linhas, pra mim, se for olhar, o cara do Flamengo aqui tá na frente do cara do Palmeiras. Então, não dá para enxergar o impedimento. Não dá para enxergar o impedimento aqui. Realmente, a arbitragem brasileira, mais uma vez, se metendo de forma equivocada e acabando, às vezes, né, decidindo uma partida de oitava de final de Copa do Brasil. Parabéns à CBF e aos envolvidos. A repercussão de Palmeiras 1, Flamengo 0. Verdão vai agora se preocupar com Copa Libertadores e também com o Brasileirão. Inclusive já tem o Flamengo aí no fim de semana pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro. Depois também no Rio de Janeiro, Botafogo. Acho que o Palmeiras já pode ficar no CT do Vasco, viu? Já pode ir no sabadão lá, ficar no CT do Vasco, tá? Já vai tentando se focar aí no jogo do Botafogo, né? Já encara o Flamengo e já fica por lá mesmo, sem perder tempo nem nada, com viagem nem nada. Claro que isso não vai acontecer, né? Até pela pontezinha ali que é pai bola, isso não vai acontecer, até porque tem jatinho da tia Leila, né? E agora, tia Leila, o que será que vai acontecer no Palmeiras, hein? O povo quer saber, o povo tá curioso. Vem reforço ou não vem? Como é que vai ser aí o nosso janeiro aí? Quem diria, hein? Ano passado ela não trouxe um nome, agora trouxe um monte e o Abel chegou a dizer que essas reformulações prejudicaram o andamento do time devido ao fato das adaptações que ele vem tentando fazer. Até agora não surtiu grande efeito. Mas voltou a vencer. Já é um meio caminho andado, né? E a imprensa, o que tá falando? Dá o seu like aí, meu. Se inscreva aqui no canal do Verdão e manda o seu comentário aí se concorda com o que eles estão falando dessa eliminação do Palmeiras. Olha aí. Ganhando muitos duelos contra o Varela de um lado, o Ayrton Lucas do outro. Então o Palmeiras estava ganhando os duelos por dentro e por fora. E aí depois que saiu o Felipe, depois que saiu o Mike, o lado direito do Palmeiras ficou mais fragilizado e o Flamengo foi pouco a pouco se encontrando no jogo. Só para pegar uma carona nisso que eu acho importante, né, a respeito até da opção do Tite. O Alan, ele caiu bastante de produção. Assim, é um jogador que não está conseguindo ser aquele volante dominante na marcação para dar um pouquinho mais de proteção. Hoje ele não conseguia achar, né, essa movimentação intensa ali dos meios do Palmeiras. E eu acho que o Léo Ortiz já está pedindo passagem para exercer essa função de uma maneira mais consolidada. Durante a Copa América ele foi muito bem de volante. Durante a Copa América foi uma grande sacada do Tite tirar o Léo Ortiz da zaga para colocar como volante, porque o Léo Ortiz, além de ter um ótimo senso na parte defensiva, ele tem qualidade no passe. Sim. E aumenta a estatura para a bola aérea defensiva. Aumenta a estatura, então acho que Você acha que poderia ser uma mudança assim, até que para sempre nesse Flamengo, com o Léo Ortiz jogando como volante, já que está uma zaga organizada? Eu acho que pode ser uma mudança mais consistente, pensando a longo prazo. Assim, hoje o Flamengo não tinha o De La Cruz, que no mundo ideal seria De La Cruz e o Pulgar. Né, o De La Cruz, aliás, faz muita falta para esse Flamengo, porque ele é um jogador que é um motorzinho, né? Ele se dedica, circula o campo inteiro, muita qualidade para se apresentar, para jogar, marca muito, né? Uma máquina de pressionar. Só que eu acho que na vaga do De La Cruz deveria ter sido o Léo Ortiz. É um jogador que hoje, o Tite gosta muito de falar que o campo traz as respostas, né? E eu acho que o Léo Ortiz hoje merecia ser esse titular do Flamengo, depois ele tenta consertar. E uma outra opção, que eu acho que foi uma arriscada até do Tite, ele só vai pensar em ter de novo
um homem de frente para preocupar a zaga do Palmeiras e para ser uma válvula de escape para puxar o contra-ataque, né, depois de tanta pressão, aos 43 do segundo tempo, só que entra o Cebolinha. Mas aí não muda muito. Não muda o muito. jogo, porque aí é pressão até o fim do Palmeiras. É escanteio atrás de escanteio. Mas a primeira bola que o Cebolinha pega, ele consegue segurar a bola, dribla 1, dribla 2, sofre a falta. O Flamengo segura a bola no campo de ataque. Um desafogo, né? Na primeira bola. Precisava desse desafogo, porque assim, o Palmeiras, a partir do momento que ele perdeu o Veiga, ele perdeu um cara criativo, poderia ser um cara importante em chute de média e longa distância, e um cara que tem uma capacidade maior de passe, né, de pensar um pouco mais o jogo. Já não tinha o Felipe Anderson e não tinha o Mike. O lado direito, que a gente estava falando aqui, você tem o Marcos Rocha, que é um cara mais defensivo. A saída do Veiga, você acha que foi fisicamente? Então, ele estava muito cansado, porque eu só consigo pensar nisso. Eu só consigo pensar nisso também, mas assim, só se foi a parte física. O Abel já falou muito sobre essa questão física, né, envolvendo o Veiga nessa temporada. Porque, assim, se fosse pensar no que o Palmeiras precisava, né, no cenário do jogo, na qualidade que o Veiga tem, e um cara que cresce em jogos grandes, eu não vejo sentido na série dele por opção tática e técnica. Eu acho que foi uma questão física, talvez um desgaste muito grande. Quero até escutar o Abel a respeito disso, né? Também queria ver. Você consegue imaginar algo diferente do que o Abel estava pensando? Cansaço ou algum incômodo. E para o azar do Palmeiras, o Abel tem 2 jogadores no elenco hoje, 3, que podem fazer algo próximo do que o Veiga faz. Um é o Felipe Anderson, que estava jogando e saiu. O outro é o Maurício, que não pode jogar a Copa do Brasil porque já atuou pelo Inter. E o outro é o Rômulo, que é o menino que veio de Novo Horizontino, que tem menos experiência do que todos os outros. E aí ele colocou o Lázaro, que é um jogador de outro perfil, e o Palmeiras perdeu o pouco de articulação que tinha, né? E não tinha o Estevão também, que é um cara que... É o melhor do time, claro, criativo demais ali. Pois é. E tá sofrido pro Palmeiras não ter o Estevão, né? Olha, a gente tem aí as estatísticas da partida, Palmeiras e Flamengo. O posse de bola 59 pro Palmeiras, era um Palmeiras que precisava de mais um gol. A 41, finalizações 20-5, finalizações certas 6-2, grandes chances 5-1, ações na área rival 41-15, desarmes 16-8. Tá aí o Flamengo classificado, porque 1-0 para o Palmeiras, que não foi suficiente. Só pra gente ter uma ideia, dessas 20 finalizações do Palmeiras, 13 foram no primeiro tempo. Sim. Apenas, entre aspas, né? Apenas 7 no segundo tempo. E das 13 que o Palmeiras fez no primeiro tempo, 9 foram até os 27 minutos. Né? Naquele período mais quente do Palmeiras no jogo, foram 9, quase metade de tudo que o Palmeiras finalizou no jogo foram nos primeiros 27 minutos de partida. Tem um ponto que a gente olha para essa partida, olha para o time do Palmeiras e fala, olha, é um Palmeiras que tem soluções que o Abel não encontrava há 5 jogos. Era um Palmeiras que o torcedor olhava e se preocupava. Ou seja, vendo o jogo de hoje, mesmo com a eliminação, o torcedor pode ficar um pouco aliviado pensando, não, temos saídas. Quando a gente olha para esse Flamengo classificado, é totalmente diferente. A gente não pode tirar nenhuma conclusão do jogo de hoje, porque já era um jogo que já vinha de 2-0, já estava mais com a classificação ali mais encaminhada. Então não dá para a gente se preocupar com esse Flamengo por conta do jogo de hoje? Não acho que tenha muito motivo para preocupação pensando no longo prazo. É claro que existem algumas questões pontuais, como por exemplo a questão do Alan no meio-campo. Então quando você não tem o Eric Pulgar para primeiro volante, ou quando você não tem o De La Cruz para segundo volante e a sua intenção é ter um meio-campo um pouco mais protegido, será que o Alan ainda é a melhor escolha? Embora ele tenha sido contratado para tal, né, veio de grandes campanhas no Atlético Mineiro, mas por lesão, né, ele teve lesão no começo, e por parte técnica hoje, infelizmente, a gente ainda não viu no Flamengo o Alan do Atlético Mineiro, não foi visto. Então, assim, o que o jogo de hoje deixa de recado, que de fato o Tite pode levar daqui para frente, que a hora que ele precisar de um volante um pouco mais de pegada, talvez não, esse cara hoje é o Léo Ortiz, né? Hoje esse cara é o Léo Ortiz. E fica aquela grande disputa, por exemplo, da lateral direita do Flamengo, porque nem o Varela, nem o Wesley se afirmam. Sim. Então, geralmente, o que está fora é o que passa a melhor impressão. Hoje o Varela teve alguns momentos no primeiro tempo de bola com destaque, outros momentos defensivamente com bastante sofrimento. Na reta final, depois o Wesley acabou entrando no segundo tempo. Acho que o Flamengo ele vem no momento da temporada que é um momento bom.
O Flamengo, ele vem bem no Campeonato Brasileiro, perdeu do São Paulo, mas ele vem como um todo brigando pelo título. O Flamengo, no jogo que mais se esperava dele na Copa do Brasil, ele entupiu o Palmeiras no Maracanã, e por isso ele está classificado às quartas de final, e também por isso ele chega muito forte para os confrontos das próximas semanas contra o Bolívar pela Libertadores. Então, assim, não é um Flamengo que o tempo inteiro rende o seu máximo? Não, não é. Mas ainda assim é um Flamengo muito forte, e acho que o fato de ter sido inferior no jogo de hoje, como foi, o Palmeiras foi melhor do que o Flamengo, não liga alerta daqui para frente. Acho que é um jogo com condições muito especiais e onde o Flamengo teve muitos problemas no começo, mas depois se encontrou para neutralizar aquilo que o Palmeiras podia oferecer de perigo. Pois é, eu concordo, Dona. Não acho que é para ligar sinal de alerta, nem coisa nenhuma, é hora de se comemorar. E eu acho que até partidas como a de hoje, com toda a dificuldade que teve no primeiro tempo, ela ensina para o restante da temporada também. Eu acho que é até positivo no final das contas. Fortalece muito. Você passou, né? Você conseguiu desclassificar um adversário dentro do Allianz, né? Depois de uma vantagem construída no Maracanã, e mentalmente isso dá muita confiança, né, pro time. E assim, você superando a adversidade também, porque assim, o primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim e tem muito do mérito do que o Palmeiras fez para que o Flamengo não conseguisse se encontrar. A gente vê sempre muitas críticas, às vezes, do torcedor do Flamengo, porque o torcedor do Flamengo ele gosta muito do jogo ofensivo, né? Desse jogo de imposição, né? Um jogo mais envolvente. Com o Tite em algumas oportunidades, e já deu certo jogando dessa forma, ele espera um pouco. A gente viu alguns jogos do Flamengo, por exemplo, nesse brasileiro, que ele não teve mais a posse de bola, mas era um time vertical. Especialmente no período de Copa América. Sim, né? O jogo contra o Bahia, por exemplo, como sofreu no Maracanã, né? E conseguiu vencer o jogo, mas era um time que tinha saída. Hoje o problema no primeiro tempo é que o Flamengo não conseguiu ter essa saída, iniciar o seu jogo para pensar depois no contra-ataque. Eu não acho que ligue um sinal de alerta tão grande assim, mas eu acho que no segundo tempo ele poderia ter colocado antes um jogador ofensivo para preocupar mais o Palmeiras, para você ter esse desafogo, para você ter uma saída, para você ter um contra-ataque, né? Passou no limite ali de você levar pelo menos para os pênaltis, né? E outro ponto, esse eu esqueci, outro ponto de atenção que o jogo de hoje voltou a mostrar, né? Não só hoje, mas hoje foi mais um dia, é a bola aérea defensiva. O Flamengo tem levado uma boa parte dos seus gols de bolas cruzadas na sua área. Tomou 2 gols hoje, é que um não valeu, e o Palmeiras teve outras chances perigosas de cruzamentos, também porque o Palmeiras é um dos melhores times que a gente tem no continente em aproveitamento de bola aérea, mas acho que esse é um ponto que o Flamengo já tem de atenção e que hoje voltou a ficar evidenciado pelas chances que o Palmeiras teve. Eu acrescento só mais uma situação, tem sempre uma disputa muito grande na lateral esquerda do Flamengo. O Ayrton foi muito bem no Maracanã. Sim. Mas ele é um jogador com deficiências assim crônicas na parte defensiva. Eu acho o Vinha um jogador tecnicamente superior e um jogador mais equilibrado no momento defensivo e no momento de ataque. É um jogador que tem uma capacidade de apoiar, de construir por dentro, acho que defende melhor. O Ayrton é mais a flecha, né? Aquele jogador de mais velocidade. Hoje ele sofreu demais. No primeiro tempo, principalmente, muita bola nas costas. Mas eu acho muito difícil tirar o Ayrton Lucas. Eu sempre, quando eu penso... É porque eu vinha, né? Sim. Mas sempre, quando eu penso na lateral esquerda do Flamengo, eu tenho muita dificuldade em ver o time sem o Ayrton Lucas, o Pac. Não sei se você... São dois jogadores de bom nível. O Vinha é um jogador mais tático, um jogador... acho que até mais completo taticamente para exercer diferentes funções. O Ayrton Lucas com o Tite é um jogador que vem muito em diagonal. É menos aquele jogador que ataca ao lado do campo o tempo inteiro, como foi na época do Vitor Pereira, por exemplo, né? Que foi o momento, acho que onde o Ayrton assumiu o maior protagonismo no Flamengo, foi no começo do ano passado, nas mãos do Vitor Pereira. Com o Tite, como o Cebolinha ocupa muito o lado esquerdo, o Ayrton vem muito em diagonal. Mas, assim, nas mãos do Tite, o Ayrton é o titular, né? O Vinha teve seus momentos, mas o Ayrton é o titular. Hoje, no primeiro tempo, ele sofreu bastante, porque era um jogo que fugia mais as características dele. A gente não está acostumado a ver um Flamengo jogar tão atrás como jogou hoje no primeiro tempo, porque o Palmeiras impôs isso ao Flamengo. E ele tendo que bater ali com o Maicon, com o Felipe Anderson, né? Ele foi muito testado defensivamente. Quando o Estevão está em campo, era com ele que o Estevão ia bater.
Menos mal pra ele que não não tinha sei, Estevão. aí eu não sei se o Tite olharia diferente pro jogo com o Estevão, não sei, pode ser, apesar de saber que o Tite olha para o Ayrton Lucas como o titular. Bom, Fãs de Esportes, a gente vai conversar com a Renata Ruel daqui a pouquinho. Tem polêmica pra gente falar sobre. Torcedor do Flamengo tá reclamando demais, apesar da classificação. Mas a gente vai agora pro Allianz Parque, a gente vai conversar com o Vinícius Nicoletti. A Duda Gonçalves também está por lá. A gente começa com o Vinícius Nicoletti e ele traz informações dos donos da casa do Palmeiras. Fala, Vini, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Oi, Marcela, boa noite pra você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, Marcela, clima quente aqui no Allianz Parque, mesmo depois da classificação do Flamengo. Isso porque o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, tentou acessar essa área aqui e ele foi barrado. Essa área dá acesso aos vestiários e ele foi barrado por um segurança do Palmeiras. Ele deu a volta e voltou com os seguranças do Flamengo e também com o diretor de futebol do Palmeiras. E aí começou um bate-boca aqui, inclusive o Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras, acusando um torcedor do Flamengo aqui no meio de ameaça, né? Então ficou todo esse clima, ele avisando a CBF, mais um capítulo dessa rivalidade recente entre Palmeiras e Flamengo. O que eu posso dizer, Marcelo, o Palmeiras fez tudo, mobilizou, usou todas as artimanhas para tentar essa virada aqui no Allianz Parque. Antes do jogo, nos vestiários, mensagens dos familiares, dos pais, esposa, enfim, passando e deixando uma mensagem de incentivo para os jogadores do Palmeiras e também imagens das duas conquistas do Palmeiras em cima do Flamengo, a Libertadores de 2021 e a Supercopa do Brasil em 2022. Foram os dois jogos que o técnico Abel Ferreira conseguiu bater o Flamengo. Então criou todo esse clima, o time entrou cheio de energia, como a gente viu logo no início do jogo, conseguiu o seu gol aos 7 minutos, mas sofreu também com lesões que preocupam para a sequência da temporada, porque o Felipe Anderson tomou uma bolada no olho, ficou com o olho bastante inchado, não conseguia enxergar ali, foi atendido e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo. E o Mike, mais uma vez, saiu machucado com dores musculares, ele que estava retornando à equipe, não jogou no final de semana contra o Internacional, então fica aí essa questão para o próximo jogo, que é exatamente quem? O Flamengo. A gente viu o Veiga também substituído por desgaste físico, deu tudo que podia, correu demais nessa função, nessa nova função, o Aníbal Moreno e aí dois jogadores do meio campo um pouquinho mais avançados ali, então ele também foi substituído nessa situação, deixa aí marcas para o próximo jogo do Palmeiras contra o Flamengo lá no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira, vocês viram aí, foi expulso por gesto obsceno depois da consulta do VAR, saiu bastante irritado aqui mais uma vez, e daqui a pouquinho ele vem na entrevista coletiva e também o técnico Tite. Não teremos a passagem dos jogadores do Flamengo por aqui, mas a gente vai tentar ouvir também os jogadores do Palmeiras falando dessa vitória. É bom lembrar, o Palmeiras não vencia o Flamengo aqui no Allianz Parque desde 2017, então quebra essa sequência, mas não leva a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Clima por aqui, Marcela, pegando fogo, viu? Foi eliminado, mas agora a gente pode focar melhor na Libertadores e na Copa do Brasil, não? Eu acho que tem essas opções aí, cara. Eu tô vendo, tá chegando pra mim aqui um vídeo. Eu vou ver se eu consigo pegar ele aqui pelo WhatsApp do PC, que vai ficar melhor, né, do que eu mostrar pelo próprio celular aqui. Se der tempo, se o WhatsApp aqui me liberar, né? Porque o seu WhatsApp aqui também, né? Não é fácil. Vamos ver se ele me libera aqui. Mas tá chegando um vídeo aqui sobre esse impedimento, esse gol mal anulado, na minha opinião, do Palmeiras. Acho que assaltaram o Verdão aí, hein? Saltaram o Verdão, hein? Essa é a minha perspectiva. O que eu tô pensando aqui, cara, é que não dá, cara, se encarar São Paulo e Flamengo em Copa do Brasil, cara. A Copa do Brasil é feita para o time da CBF ganhar. A sensação que fica é essa, tá? A sensação que fica, tá? É essa. Eu vou ver aqui se eu consigo, então. Eu vou baixar porque já tá na agulha aqui. E vou jogar aqui pra gente no... Deixa eu só olhar onde é que isso tá vindo. Vamos lá, vamos ver aqui então. Olha só. Acaba de acontecer esse lance aqui, né? No Allianz Parque. Vocês sabem que eu rasgo o verbo aqui, eu falo sem clubismo mesmo. Não tem rabo preso com ninguém, tá? Mas anular um gol por conta disso é um crime pro futebol, cara. É um crime pro futebol. Independente se é a favor do Palmeiras, se é contra o Flamengo, o que é. É um crime para o futebol. Aí o Daronco levanta o braço no meio do campo e fala, decisão factual. Aonde é factual isso? Aonde?
Cara, na minha humilde opinião, mesma linha isso, tá? Na minha humilde opinião, mesma linha. Isso deveria ser gol validado. Não deveria anular esse tipo de gol. Mas essa é a arbitragem brasileira, essa lambança, essa coisa ridícula. Eles não sabem usar uma ferramenta. Olha aqui, o ângulo não favorece. As linhas, pra mim, se for olhar, o cara do Flamengo aqui tá na frente do cara do Palmeiras. Então, não dá pra enxergar o impedimento. Não dá pra enxergar o impedimento aqui. Realmente, a arbitragem brasileira, mais uma vez, se metendo de forma equivocada e acabando, às vezes, né, decidindo uma partida de oitava de final de Copa do Brasil. Parabéns à CBF e aos envolvidos. Grande Marcão, corintiano, dando o recado aí, dando o recado, de certa forma, defendendo aí o Palmeiras. Ridícula a anulação desse gol, ridícula. Um gol absolutamente legal, não consigo ver impedimento nesse gol aí. E vai fazer o quê, né? Dane-se, dane-se. Tomara que no sorteio caia Flamengo e Atlético. O Atlético meteu o pé na bunda desse urubu aí e derrubar eles aí do salto alto, porque eles estão num salto alto gigante. Tomara que o Bolívar e o Atlético façam serviço, tá? Se a arbitragem deixar, né? Porque tem essa, né? Haja time fazendo remontada desse jeito, hein? Pô, quando eu vi que era o Daronco para apitar, eu falei, meu Deus. Vai dar M isso aí. Daronco no Allianz Parque nunca sai coisa boa, cara. Geralmente é M atrás de M. É isso aí. Deixe sua opinião aí, tá? Clica no vídeo aqui do lado. Você vê tudo que tá acontecendo, tá? Avante palestra.